Bom dia! Hoje, o dia 19 do nosso desafio de oração, O Poder da Esposa que Ora, baseado no livro com o mesmo nome, da Stormy O'Martin. E o tema da oração de hoje, das próximas 24 horas, é Seu Passado. Então, hoje é o dia que vamos orar pelo passado dos nossos maridos. Como assim, Janaína? Vamos orar pelo passado. Na verdade, vamos orar para que o passado não tenha influências no dia de hoje, para que o passado não tenha amarras na vida do nosso marido no tempo presente. Eu mesma vivo uma luta em relação a alguns assuntos sobre isso, né? Não é apagar o passado, mas é não deixar o passado influenciar o presente. Muitas vezes, palavras que ouvimos, famoso bullying, coisas que ouvimos na escola, ou então histórias mais pesadas, traições, mortes, doenças e tantos outros assuntos que podem ter acontecido no passado de cada pessoa. Se a gente não cuidar, acaba nos amarrando, nos prendendo e influenciando as decisões que a gente toma no presente. Se não as decisões, mas o nosso comportamento, as nossas atitudes. O passado tem que influenciar, sim, com base nessa experiência que vivemos que vamos sendo moldados. No entanto, nós não podemos deixar o passado nos amarrar e nos prender, reduzindo nossa caminhada ou influenciando negativamente. O passado serve para que aprendamos com ele. O passado serve para que nos tornemos mais maduros, mais firmes, mais seguros e mais experientes. E não pessoas com medo, com dificuldades de aceitação, com problemas de estima e esse tipo de coisa. Então, é nesse sentido que nós vamos orar hoje para os nossos maridos, né? E eu, em particular, se tiver mais alguém assim, orar por nós mesmos também, para que não permitamos mais que o passado nos influencie. Livrar-se dessa influência do passado, ele pode acontecer em um momento único ou um processo, né? Então, vamos orar para que os nossos maridos entendam que se tiver algum comportamento do passado, alguma coisa do passado influenciando o seu comportamento atual, que eles entendam que isso é prejudicial para eles, para as esposas, para a família, e que eles devem, literalmente, abrir mão e orar e pedir graça a Deus para superar esse comportamento influenciado pelo passado. Filipenses 3, 13 e 14 fala, né, que nós devemos deixar as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de nós. Temos um alvo, né, andar em direção ao alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Então a Bíblia já fala, né, lá em Lamentações de Jeremias fala, né, para que eu devo me recordar das coisas do passado, apenas das coisas que me trazem esperança. Então não é para ficar lembrando de tudo, mas é para lembrar aquilo que me dá esperança, para lembrar aquilo que vai me ajudar. Ou seja, aqueles momentos que eu passei no passado, que eu tive no passado, e Deus me deu vitória, Deus estava ali comigo, disso eu me lembro. Daqueles momentos de tristeza, de sofrimento, de profunda dor, isso não deve me trazer recordação emocional, no sentido de doer de novo, de ficar triste, de chorar. Mas deve me trazer uma recordação no sentido de que, mesmo apesar do sofrimento, Deus estava ali comigo e me deu vitória. Deus não me desamparou, Deus não me deixou só. Amém? Então é nesse sentido que devemos estar orando, né? A influência desse passado, ele é transmitido aos filhos, à esposa, à família, e pode trazer experiências muito tristes para toda a família se não for superado. É como uma herança emocional que vai passando de pai para filho, de mãe para filha. Então, não podemos deixar isso acontecer. As emoções, elas são afetadas também por esse passado não resolvido, vamos chamar assim, né? Não abandonado. Então, podemos ter crises de ira, de impaciência, de desconfiança,
pode ter passado uma história lá atrás com outra pessoa e agora casado já pode não ter confiança porque acha que essa história vai se repetir. Então, acaba trazendo, né, para o tempo atual uma situação de desconfiança, de estresse, de dor, de medo. Então, todos esses sentimentos estão sendo influenciados pelas experiências do passado. E é isso que nós precisamos cuidar para não acontecer. Muitas vezes nem é algo ruim que aconteceu, mas algo bom que deixou de acontecer. E aquilo que não aconteceu, mas que a pessoa, né, no caso o marido, que é o foco da nossa oração hoje, esperava tanto que acontecesse, deixa ele tão frustrado, com um sentimento de fracasso tão grande, que impede dele tomar iniciativas no tempo presente para que outras coisas boas aconteçam. Então temos que orar não só para que ele seja libertado das coisas, da experiência das coisas ruins, né, da dor das coisas ruins, mas também do fracasso e da frustração de não ter acontecido certas coisas que ele esperava que acontecessem e não aconteceram. Devemos, né, clamar mesmo, orar, pedir libertação disso, buscar, né, libertação disso na palavra. A palavra fala que a verdade vos libertará, então a palavra de Deus é a verdade, e orando e se baseando nela, teremos essa libertação e vamos viver isso. Então vamos orar por isso hoje. Como eu falei, pode ser uma libertação rápida em relação a algumas coisas, mas outras coisas pode ser um processo. E temos que orar e pedir a Deus que guarde, que dê segurança para fazer e tomar essa decisão de abrir mão do passado, de não deixar mais as dores e as emoções do passado influenciar o tempo presente. Algumas linhas aqui da oração da história falam o seguinte: Senhor, oro para que capacite meu marido a livrar-se completamente do seu passado. Liberte-o de qualquer laço que o prenda a ele. Ajude-o a deixar de lado seu comportamento e modo de pensar anteriores e que sua mente possa ser renovada. Aumente o seu entendimento para saber que o Senhor tornou novas todas as coisas. Mostre-lhe um meio novo, inspirado pelo Espírito Santo, de relacionar-se com as coisas negativas que ocorreram. Dê-lhe a mente de Cristo para que possa discernir claramente a voz de Jesus das vozes do passado. Sare suas feridas, restaure a sua alma, ajude-o a libertar-se do passado de modo a não viver mais nele, mas a aprender com ele, a rejeitá-lo e a avançar para o futuro que o Senhor tem para ele. Amém? Estarei deixando alguns versículos de meditação no blog. Vou deixar o link aqui embaixo no vídeo. Então, se quiser se basear essa oração em alguns versículos da Bíblia, é só acessar lá que estará disponível. Não deixe de tirar aqueles minutinhos de oração de joelhos, porque sabemos que a oração de joelhos nos influencia sobremaneira, a nossa postura, né, a consciência de pequenez diante de Deus. A oração de joelhos faz isso. E esteja orando, né, por você também, para que não deixe esse passado também, as dores do passado influenciar o seu tempo presente com o seu marido. Amém? Tenham todos um bom dia e até amanhã.